Está no ar o programa Negócios em Foco, o seu podcast sobre perspectivas setoriais, negócios de sucesso e muito mais. Olá, sou Irina Bernatavicius, assessora na Diretoria de Comércio Exterior e Corporate Bank do Banco do Brasil. Neste mês de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente, um dos temas mais comentados e relevantes para as empresas engajadas e que desejam deixar pegadas ecológicas sustentáveis e positivas para as gerações futuras. Para conversar com a gente sobre sustentabilidade, ESG e energias renováveis, recebemos hoje João Correia Guimarães, representante da Voltalia, empresa global de produção de energia e prestação de serviços. Seja muito bem-vindo, João. Olá, Irina. Olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante e atual, que faz parte integral do dia a dia da Voltalia. Além de sermos uma empresa focada somente em energias renováveis, que já são ESG por natureza, é importante pontuar que desde 2021, objetivos relacionados a quesitos ambientais e sociais foram incorporados ao nosso Estatuto Social. E o que isso significa? Que além de mirar apenas o lucro, como qualquer companhia privada, a Voltalia tem 3 objetivos relacionados a temas ESG. Em primeiro lugar, agir para a produção de energias renováveis acessível para muitos. Em segundo lugar, contribuir com a população local para o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuamos. E, por fim, fazer o melhor uso possível dos recursos do nosso planeta. A inclusão desses objetivos no nosso Estatuto Social nos torna uma Mission-Driven Company, ou uma companhia guiada pela missão. Nós fomos a primeira companhia do setor de energias renováveis e a terceira entre todas as companhias listadas na Bolsa de Valores Euronext, na Europa, a adotar essa prática. O que antes poderia parecer apenas mais uma sigla do mundo corporativo, o interesse pelo ESG, ou em português ASG, ambiental, social e governamental, triplicou nos últimos 12 meses, sendo o Brasil o país latino-americano que mais pesquisou sobre o tema. João, tendo em vista todas as mudanças mundiais ocorridas nos últimos tempos, fala um pouco pra gente da importância do ESG para a sustentabilidade dos negócios do ponto de vista financeiro e socioambiental. A agenda ESG, de fato, se torna um aspecto central da estratégia das empresas de todos os setores econômicos, em maior ou menor escala, em todos os lugares do mundo. As mudanças climáticas se tornaram cada vez mais tangíveis e suas consequências podem ser vistas a cada nova catástrofe ambiental que ocorre. Além de estarem atentos apenas a preço e qualidade, como faziam antigamente, os consumidores estão cada vez mais incorporando aspectos ambientais e sociais quando vão escolher um produto. Uma empresa que tem uma atuação ambiental e social reconhecida pode aumentar suas vendas e sua lucratividade, caso os propósitos do consumidor e da companhia estejam alinhados. Eu, por exemplo, prefiro comprar uma cerveja produzida com energia limpa do que uma produzida com outro tipo de energia. O mesmo é válido para vários produtos. Do outro lado, uma empresa que não respeita o meio ambiente e os seus stakeholders tem alta probabilidade não só de perder vendas, mas também de sofrer processos ambientais, trabalhistas, das comunidades onde está inserida e assim por diante. A materialização desses riscos pode ter consequências nefastas sobre a saúde financeira de uma empresa. Quanto piores as práticas, maiores e mais duradouros podem ser esses efeitos. 2 exemplos recentes extremos que ilustram esse ponto foram os desastres de Brumadinho em 2019, aqui no Brasil, e no Golfo do México, em 2010, quando houve o derramamento de óleo e explosão de uma plataforma de petróleo naquela região. Em ambos os casos, houve perda de vidas, drama humano, catástrofe ambiental, e foram necessários bilhões e bilhões de dólares em compensações ambientais e sociais, que prejudicaram em muito a performance financeira das empresas envolvidas, suas reputações, e acarretaram inclusive na prisão de alguns executivos e demissão de outros, inclusive os CEOs. Esses tristes exemplos nos lembram que a performance financeira e a temática ESG estão totalmente relacionados. E tudo que qualquer stakeholder não gosta são surpresas negativas, principalmente as repentinas e com implicações reputacionais. Isso é ainda mais premente para os provedores de capital, sejam eles acionistas ou mesmo credores, como o próprio Banco do Brasil. Os frameworks de análise ESG foram criados justamente com o propósito de identificar as práticas boas, por efeito de marketing que pode impulsionar as vendas e gerar mais lucratividade para as companhias, mas também para as práticas ruins, para tentar identificar e quantificar os riscos assumidos por uma companhia. Quanto maiores os riscos assumidos, maior tende a ser a penalização no seu custo de capital.
seja, novamente, o capital fornecido pelos acionistas ou capital na forma de empréstimos e dívida fornecido pelos bancos. E isso, na largada, já prejudica a competitividade de uma companhia, mesmo antes de ter acontecido qualquer problema ambiental ou social. Importantíssimas as suas colocações, João. E vocês aí na Voltalia têm como missão melhorar o meio ambiente global, promovendo o desenvolvimento local. Uma tradução do ESG em seus valores. Quais são os principais desafios encontrados nessa área da energia renovável aqui no Brasil? Desafios, de fato, não faltam. No Brasil, nossos projetos estão todos localizados fora de grandes centros urbanos, e sua maioria no semiárido nordestino. São áreas reconhecidamente de baixo dinamismo econômico, de limitados índices de desenvolvimento humano, carentes de serviços, sejam eles públicos ou privados. Então, o aspecto ESG que mais predomina é, de fato, o social. Há, inicialmente, um enorme desafio, principalmente em explicar para as populações os benefícios dos projetos. Uma vez que a população compra a ideia, outro desafio é regularizar a parte fundiária, já que muitos dos terrenos estão irregulares. Por si só, esse já é um apoio prestado pela Voltalia de grande valia do ponto de vista social. Vencidas essas etapas, precisamos encontrar fornecedores das coisas mais básicas, como restaurantes, pousadas e serviços técnicos, que usualmente não existem nem na quantidade nem na qualidade demandada. Além disso, precisa-se formar mão de obra para construir as usinas. Então, atuamos fortemente em capacitação de pessoas locais. Em algumas localidades, como em nossos projetos em construção no Rio Grande do Norte, atualmente, mais de 50% de mão de obra local é utilizada, inclusive com a participação de mulheres. Garantir uma distribuição igualitária de postos de trabalho entre homens e mulheres é um grande desafio na região, ainda mais em uma indústria pesada como a nossa. E ainda continuamos com o desafio de atingir a capacitação técnica desejada, seja em construção e operação, seja em saúde e segurança do trabalho, que é um aspecto central para a Voltalia, que adota uma política global de tolerância zero e penaliza a remuneração de todos os seus executivos se as metas estabelecidas não forem cumpridas. Planejar, implementar e gerir projetos sociais, uma prática super comum aqui na Voltalia, são tarefas igualmente desafiadoras, seja pela carência e múltiplas necessidades das regiões onde atuamos, seja pela dificuldade de encontrar pessoal capacitado, como eu já disse anteriormente. Ao mesmo tempo, apesar das dificuldades, temos grande orgulho de olhar para trás e ver tudo o que fizemos. Estamos presentes na região do Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, há mais de 10 anos. E pudemos ver com nossos próprios olhos como a região cresceu por conta da presença da Voltalia e de seus parceiros. O dinamismo econômico é visível, através das benfeitorias nas construções, maior presença de carros e motos novas microempresas, como restaurante, por exemplo. Inclusive, instalamos nosso centro de operações no Brasil, no município de Mossoró, que fica ao lado do município de Serra do Mel, contribuindo para a criação de empregos qualificados na região, inclusive de nível gerencial e de diretoria. Fora esses aspectos mais relacionados à temática ESG, o mercado de geração de energia através de fontes renováveis é muito dinâmico, com baixas barreiras de entrada e muito fluxo de capital buscando ativos e projetos. Então, nós aqui na Voltalia temos sempre que procurar nos reinventar para se manter competitivos e relevantes nesse mercado. Certo, e sabendo que existe toda uma dinâmica mundial para a substituição das energias não renováveis pelas renováveis, quais são as perspectivas a médio e longo prazo desse segmento no Brasil e no mundo? Ótima pergunta. Se dos anos 90 ao início da década passada as energias renováveis precisavam de incentivos e subsídios para se viabilizar na maior parte dos países do mundo, o cenário mudou completamente a partir de meados da última década. 3 foram basicamente os fatores que causaram essa alteração do cenário. Em primeiro lugar, os ganhos de escala, com uma produção cada vez maior de equipamentos associados às energias renováveis, aliado a avanços tecnológicos, que causou uma queda brutal no valor dos investimentos necessários para se implementar novos projetos. A energia renovável se tornou a fonte mais barata do mundo em muitos países. Logo antes da pandemia, vimos sistemáticos recordes de preços baixos envolvendo novas usinas de geração renovável, principalmente eólica e solar, em locais tão diversos quanto Brasil, México, Portugal e Oriente Médio. Por mais que no pós-pandemia tenha havido um aumento do valor dos investimentos necessários para se construir novas usinas renováveis, causado principalmente pela quebra das cadeias de fornecimento durante a pandemia e as políticas governamentais de estímulos que se seguiram, justamente para tirar as economias do vermelho, a geração de energia através de fontes renováveis se mantém muito competitiva. E o que é uma unanimidade entre os consumidores em qualquer canto do globo: preço baixo, naturalmente. Não há maior incentivo
no desenvolvimento do mercado de energias renováveis do que a competitividade. E isso, como eu disse, a gente atingiu. Em paralelo, os efeitos das mudanças climáticas e as iniciativas para se limitar ao aquecimento global, aliado à maior consciência ambiental do consumidor final, também servem de grande incentivo para a substituição de fontes sujas por fontes limpas de geração. O consumidor global, principalmente o europeu, demanda que os seus fornecedores de produtos sejam ambientalmente responsáveis. Não à toa, é cada vez mais comum vermos propagandas de grandes corporações focadas em temas ambientais. Para dar alguns exemplos, hoje em dia temos tecidos fabricados com plástico reciclado, plástico e até mesmo cervejas verdes, além de carne que promete ser neutra em carbono até 2040. Em terceiro lugar, e mais recentemente, a situação geopolítica no leste europeu, que culminou na guerra da Ucrânia, trouxe de volta à tona preocupações sobre a independência energética. Que fonte de geração de energia pode ser melhor que as renováveis para promover a independência energética de qualquer país? Importante lembrar que renováveis não dependem de suprimento de combustíveis vindos de qualquer país. Em suma, temos alavancas muito positivas do lado da demanda e da menor competitividade das fontes concorrentes, seja por situação geopolítica ou por custo. Lembrando que os incentivos das economias desenvolvidas também fizeram explodir o preço dos combustíveis concorrentes, como petróleo e gás natural. E um setor com todas essas características, que ainda traz apelo positivo de marketing, atrai capital, muito capital, seja de acionistas ou de provedores de dívida, dispostos a financiar o crescimento desse setor. É notório, por exemplo, que a maior parte das empresas globais de petróleo e gás estão buscando ativos de geração de energias renováveis, que bancos nacionais e internacionais estão com as torneiras abertas para o setor de renovável e, igualmente, torneiras fechadas para o setor de carvão, por exemplo. Particularmente aqui no Brasil, ainda há situações conjunturais que geram ainda mais pressão por crescimento. Em primeiro lugar, a limitação das isenções que projetos de geração distribuída fazem jus e o fim do desconto de 50% que as usinas renováveis têm sobre as tarifas de transmissão. Isso vem causando uma corrida por outorgas para a construção de novos projetos eólicos e solares que ainda não encontraram cliente para a venda de sua energia. Estima-se que apenas entre eólicas e solares há mais de 180 gigawatts de projetos novos que solicitaram outorgas. Apenas para se dar uma ideia de que isso representa, cerca de 180 gigas é toda a potência instalada do parque gerador de energia brasileiro. Em segundo lugar, o crescimento do mercado livre de energia possui preços mais competitivos que o mercado regulado e a esperada flexibilização para os requisitos de entrada nesse mercado. São os consumidores do mercado livre de energia que estão puxando o crescimento das renováveis no Brasil nos últimos anos e esperamos que eles continuem a fazer isso no futuro. Portanto, o que eu digo, seja aqui no Brasil ou no exterior, o setor de energia renovável está, entre aspas, condenado a crescer a taxas muito altas por vários anos à frente. Nossa, João, muito legal saber sobre essa visão de futuro para as energias renováveis. E, inclusive, o Brasil foi o quarto país que mais cresceu na fonte de energia solar em 2021. E a Voltalia tem aqui no Rio Grande do Norte sua primeira grande planta solar, o maior projeto solar da empresa no mundo. Quais são os maiores atrativos e pontos positivos do Brasil para esse tipo de projeto? Muito bem lembrado, Irina. Estamos muito contentes com isso e esperamos inaugurar a primeira fase do nosso projeto Solar Serra do Mel, de 320 MW-pico, nos próximos meses. E, na sequência, já iniciar a construção da expansão, de 260 MW-pico, que deve ficar pronta em 2023. Para a geração de energia renovável, o Brasil definitivamente foi abençoado por Deus. Nossa geração de energia, historicamente, se deu através de hidrelétricas, que também são uma fonte limpa. E nas últimas 2 décadas, agregamos as fontes eólicas e solar à nossa matriz de geração. O Brasil está entre os países com melhores recursos eólicos e solares do mundo. Apenas para dar um exemplo, o fator de capacidade médio de uma usina eólica na França é de cerca de 25%. No Brasil, o mesmo valor é de cerca de 45%, com alguns projetos específicos atingindo marcas de até mesmo 60%. Para solar, os mesmos valores são de 16% na França e ao redor de 30% no Brasil. Ou seja, somos muito bem servidos de fontes de geração, que são de graça. E ter bons recursos renováveis é naturalmente o início de tudo. Ainda assim, são necessários outros fatores, que o Brasil também possui. Um dos principais é a capacidade de planejar a integração das fontes renováveis à matriz de geração. Não basta ter um ótimo recurso renovável, senão a capacidade de levar a energia gerada ao consumidor. O Brasil possui o Sistema Interligado Nacional, que nada mais é do que sua rede de transmissão de energia, que conecta a maior parte do território nacional. Os reguladores estão atentos à necessidade de expansão e frequentemente promovem leilões de linhas de transmissão e subestação para expandir o Sistema Interligado Nacional. Falando em regulação,
o Brasil possui um sistema sólido, formado por vários órgãos de excelência técnica e tem ampla tradição de estabilidade regulatória a respeito a contratos. Isso é fundamental para atrair investidores privados, que são efetivamente quem tem fôlego financeiro para bancar a expansão da matriz de geração brasileira. Sem que haja estabilidade regulatória a respeito a contratos, das duas uma. Ou o capital privado simplesmente não investe, ou o retorno requerido aumenta muito, o que faz com que o preço da energia ofertada também aumente. Aqui não tem mistério. Quanto maior o risco percebido, maior o retorno requerido. E o Brasil é uma democracia, que não possui questões críticas com os países que tradicionalmente investem no setor de energia brasileiro. Outro fator importante é o tamanho do nosso mercado. O Brasil é um país continental, de renda média, com mais de 210 milhões de habitantes. É um dos únicos países do mundo que tem capacidade de incrementar sua oferta todo ano em diversos gigawatts de capacidade. E os investidores querem estar em países justamente assim, que ofereçam capacidade de construção não apenas de uma usina isolada, mas de várias usinas ao longo dos anos. Pouquíssimos países do mundo têm essa característica, e mesmo os que têm, podem ter complicadores que o Brasil não possui. Por exemplo, a China também é enorme, mas é uma ditadura que privilegia empresas locais. Os Estados Unidos é grande, mas a regulação por lá é estadual. Então, na prática, são 50 países dentro de um só. A Europa tem problema similar, com complicador das diferentes línguas, e por aí vai. Por fim, o Brasil possui um grande mercado de capitais local, que vem se desenvolvendo e sofisticando ano após ano, e que tem histórico consistente na compra de diversos ativos ligados ao setor de energia, dentre eles debêntures de infraestrutura, fundos de investimento em participações e as próprias ações das empresas de energia. Em resumo, nós aqui no Brasil temos os recursos renováveis, a estabilidade regulatória, a escala e um mercado de capitais pujante para suportar o setor. E quando falamos em projetos como este, como as empresas de médio porte podem ser beneficiadas e impactadas positivamente? De que maneira elas podem começar a utilizar cada vez mais as fontes de energia renovável? As pessoas físicas conhecem bem uma das realidades do mercado de energia. Seu consumo é baixo, então elas necessariamente têm que estar conectadas à distribuidora local de energia. Em São Paulo, tem a Enel, no Rio, a Light, em Minas, a CEMIG, no Paraná, a Copel, na Bahia, Coelba e por aí vai. Esse é um mercado regulado de energia, onde o consumidor só pode comprar energia de uma empresa, e cujas tarifas são estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Entretanto, também existe o mercado livre de energia. Hoje, qualquer consumidor que tenha uma carga maior que 1.000 kW tem o direito de migrar para esse mercado, onde ele escolhe livremente de quem compra a sua energia. Ele negocia a tarifa diretamente com o seu fornecedor, e pode, inclusive, escolher a fonte de geração. O projeto que você mencionou, por exemplo, vendeu energia para a BRF e para a Braskem, duas empresas amplamente conhecidas, que estão no mercado livre de energia e que escolheram a Voltalia para suprir a sua demanda. Então, a forma das outras empresas se beneficiarem do mercado de energia renovável é simples. Nos ligue. A Voltalia está aqui para vender energia competitiva para os consumidores livres. João, muito obrigada pela sua participação nessa edição do podcast Negócios em Foco, trazendo um assunto imensamente relevante para a perenidade das empresas. Ficamos por aqui e até a próxima.